Salve, galera! Galera que está curtindo o Instagram da 105 FM, a rádio que é só alegria. Um grande abraço a todos vocês. Salve, galera! Galera que está curtindo a partir de agora o Instagram da 105 FM, o Instagram oficial da 105 FM, a rádio que é só alegria. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar mais uma live com a equipe esportiva e assim vem acontecendo nas últimas semanas em função aí da paralisação do futebol por conta da pandemia provocada pelo coronavírus. Obrigado a todos que já estão conectados conosco. Hoje vamos bater um papo com ele, hein? Leonardo Fontes, mais uma vez. Vamos bater um papo com o Léo, falando sobre esse momento no futebol, falando sobre outras coisas relacionadas ao esporte. Deixa eu já colocar o Léo aqui para participar conosco. O Léo já está pronto para participar conosco nesta live, nesta terça-feira, hoje dia 2 de junho de 2020. Grande Leonardo Fontes! E aí, Léo? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo, Fontes? Tudo beleza, Boles? Grande abraço para você, para o ouvinte 105 FM. Para todo mundo aqui no Instagram da 105, presente para essa live maravilhosa, onde vamos falar de tudo que vocês quiserem, hein? É isso aí, Boris? Vamos falar de tudo que o pessoal quiser? Claro. O ouvinte é o nosso cliente, já diria aquele velho filósofo. Mais uma live aqui com a equipe esportiva, eu e Leonardo Fontes. Esta semana teremos mais uma live, fique atento aí nas redes sociais, no Instagram, na conta da 105 FM, que a gente vai divulgar aí quem estará participando. Vem novidades por aí também, nessa questão aí das redes sociais. A gente vai trazer mais detalhes para todos vocês. Olha, obrigado mais uma vez a todos que já estão interagindo aqui. Mande o seu nome, faça a sua pergunta. Na medida do possível, a gente vai responder. E também da onde você está acompanhando essa live aqui na 105 FM, no Instagram da 105 FM. Claro que você pode seguir também a gente nas nossas contas pessoais. Meu endereço é o @leandroboles com 2 L's e S. E do Léo é o Léo Fontes. TS é porque são 2 S's, 76. 76 foi quando o Léo completou 20 anos de idade. E aí, Léo, tá tudo bem? Tá frio aí na Baixada ou não? Cara, não tá muito frio não, tá chovendo, né? De madrugada, assim, faz mais frio, mas ontem, por exemplo, foi um dia que deu para pegar até um sol, né? Foi gostoso aqui. Aí depois fechou o tempo à tarde e começou a chover à noite. Mas tem tido, o dia tem sido mais quente e a noite aí sim um pouco mais fria. Mas é bom, interessante também o tempo frio, né? Tem muita gente que gosta. Eu sou um cara que gosta de calor, de sol. Venho aqui pro meu quintal, deito, pego o sol. Mas tem gente que gosta de frio. O Marcel Capretes do Cabelo, por exemplo, ele fala que só gosta de frio, né? Devia morar na Escandinávia, o Capretes, mas... Não, eu tô contigo nessa também. Tô contigo nessa. Eu gosto do calor, do verãozão. Mas claro que a gente respeita todas as opiniões. Aliás, e você, hein? O pessoal que está interagindo conosco, está todo mundo se cuidando nessa situação da pandemia aí, não vamos afrouxar, não, nas questões sanitárias, usar a máscara, enfim. Ô, Léo, hoje o 105 FM Futebol Clube conversou com o Thiago Alves, o atacante Thiago Alves. Você participou do programa também. Ô, Léo, você acha que o Thiago Alves teve poucas chances no Santos Futebol Clube? Como é que você avalia o jogador? Cara, o Thiago é um jogador que era de uma geração com o Neymar, né? E outros jogadores muito importantes. Então, ele acabou ficando realmente de lado. É o que eu disse até no 105 FM Futebol Clube. Muitas vezes o jogador, o sucesso do jogador no profissional, ele tem a ver com oportunidade, com a qualidade do time, com o momento financeiro, né, da equipe. Porque o Santos, por exemplo, é um time que quando não tem dinheiro, ele coloca a base para jogar. Quando tem, é que nem os outros clubes. Ele contrata jogadores, né? Tem a ver com personalidade do atleta, qualidade. Então, tem uma série de fatores que fazem um jogador virar profissional ou não. No caso do Thiago, ele conseguiu pegar uma segunda via, né? Que é um futebol sul-coreano, futebol asiático, Japão, que também é um lugar muito bom de se viver, né? Infelizmente, para o jogador de futebol, o jogador de futebol não é um cara que pode marcar a residência, né? Em todo momento está viajando, mudando de cidade. Então, interessante que ele conseguiu, pelo menos,
se manter com uma carreira interessante, porque muito jogador não consegue virar jogador e aí se vê com 20, 21 anos, sem uma faculdade, sem nada, tendo que correr atrás de uma profissão já num estado avançado da vida, né? Porque hoje as coisas começam muito cedo. É verdade. Ele tá na Coreia, né, Léo? Tá na Coreia do Sul, né? E lá o campeonato já voltou, né? Olha, tem gente de Piracicaba aqui, Boris. Aí. Caroline 05, boa noite. Carol aqui de Piracicaba na sintonia. Será que é vizinha? Não sei. Tem pessoal aqui de Vargem Grande Paulista também, ó. Já registrei aqui. Pessoal da Grande São Paulo. Pessoal também da capital, Vila Bela Vista. Tem muita gente interagindo conosco. Ô, Léo, ele tá na Coreia, é isso? Tá jogando já, então, o campeonato? A Coreia voltou ao campeonato, né? A Coreia voltou ao campeonato. Não é uma liga que a gente acompanha muito, né? Até porque não tem transmissão para cá. O campeonato chinês ainda tem transmissão para cá, mas a liga coreana não tem esse tipo de transmissão, infelizmente. Então a gente conhece, eu conheço muito pouco. Aliás, eu tenho como função de jornalista acompanhar muitos jogos de futebol, mas eu procuro também fazer dar uma selecionada, né? Porque tenho vida também, né? Então, o Campeonato Paulista, o Brasileiro, Série B, aqui do nosso futebol, eu acompanho tudo. E no futebol do exterior, eu acompanho a Champions League, os campeonatos, né, de regionais, como a Liga da UEFA e tal. E gosto de futebol inglês, espanhol, né? Muita gente se empolgou com a volta do alemão, legal e tal, mas eu, por exemplo, não sou muito fã do futebol alemão, não sou de assistir muito futebol alemão, até por essa seleção que eu faço por causa do tempo, né? Não, é verdade. Aliás, a gente vai falar sobre isso também, porque outras ligas estão voltando. A Alemanha, né, foi a liga aí considerada uma das primeiras da Europa a voltar, né? Foi a primeira grande liga, né, a voltar. A gente vai falar sobre isso. Olha, tem pessoal aqui da Zona Sul da capital. Valeu, rapaziada. Hortolândia, Sumaré, Campinas, Sorocaba. Aliás, Sorocaba em peso, hein? Estive em Sorocaba no último fim de semana, muito legal. Uma audiência realmente sensacional da 105 FM. E para os desavisados, sempre é bom relembrar, né? Toda a programação show de bola da 105 FM, 24 horas no ar. Tem samba, tem pagode, tem black, tem de tudo, tem rap e tem também o esporte, né? Das 18 às 19 horas de segunda a sexta-feira, tem o 105 FM Futebol Clube. Neste período de pandemia, para quem está acompanhando, são entrevistas especiais, né? A gente entrevistou hoje, por exemplo, o Thiago Alves, que está na Coreia. Recentemente entrevistamos Guto Ferreira, que oficializou a sua chegada agora no Ceará. O futebol do Ceará, o Ceará está voltando, né, no protocolo, dentro do protocolo sanitário. E na sexta-feira tem uma entrevista sensacional com a Odair Patriarca. O Odair, aquele mesmo torcedor. Vamos dar spoiler ou não? Como é que é? Vamos dar spoiler ou não? Tem que dar um pouquinho de spoiler para valorizar o produto, né, Léo? Então, o Odair Patriarca, o He-Man com grandes histórias, seleção brasileira, Palmeiras, Novo Horizontino. Ele estava naquela final caipira de 90 do Campeonato Paulista, Novo Horizontino, de Nalcinho Batista, Bragantino de Vanderlei Luxemburgo, e o time do Lucha venceu. E depois, quando a Parmalat chegou ao Palmeiras, em 92, em meados de 92, o Odair acabou não permanecendo. Mas é só um pouquinho, né? Porque na sexta-feira... O Palmeiras contratou o Gil Baiano ali, né? Do Bragantino, né? Para atuar no Palmeiras. Depois teve o Cláudio Guadanho também, que era um lateral que o Palmeiras teve. O Daniel, que era volante, acabou jogando também como lateral direito na final de 93. Lembra do Daniel ou não? Daniel, lateral? Ele era volante, ele começou a jogar. Daniel Frasson. Daniel Frasson, claro. Jogou aqui no meu 15. Isso. Eu lembro bem desse momento, né? Porque o Palmeiras, quando chegou a Parmalat, o Palmeiras acabou fazendo aquela mudança do uniforme para jogar com aquele uniforme verde e branco listrado, que não era a tradição ali do Palmeiras, né? Mas que ficou muito marcado. E alguns jogadores chegaram ali com o Otacílio Gonçalves, o Chapinha, que era o técnico, e entre eles o Giancarlo, lembra o Giancarlo Meia? Sim. Deixa eu ver se eu lembro mais de algum jogador. O cara era novinho, né? Giancarlo era novinho. Não, era novo, mas chegou como um potencial meia, né? Armador. Para o Palmeiras tinha o Maurílio no ataque, lembra do Maurílio? Maurílio, claro. Maurílio jogava bem, cara. O Maurílio não era muito técnico, mas fazia muito gol. Tinha faro de gol, né? Um cara que se colocava muito bem. Então aquele Palmeiras foi importante em 93, principalmente o Zinho, né? Que fez
um dos gols na final do Campeonato Brasileiro e tal. Aquele time era bom pra caramba, né? É verdade. Ô, Léo, é o seguinte, eu tô com vontade de sair aqui de Piracicaba e ir até Santos para fazer uma visita contigo, para você, para toda a família, mas eu vou de bicicleta. E por falar em bicicleta, o Fred já chegou no Fluminense de bicicleta, Léo? Eu acho que imagino que não, né? Pô, quantos dias vai durar aquela viagem dele lá? Rapaz, que maluquice, hein? Só para quem não sabe, o Fred acertou com o Fluminense, né? Nos últimos dias, na semana passada, e ele, por conta dessa situação do coronavírus, claro que ele tinha outra opção, mas, entre aspas, ele se aventurou com o preparador físico e está indo de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. São 600 quilômetros. Ele não está fazendo, claro, aquela situação de ir pela estrada, né, pelas rodovias, está fazendo um caminho alternativo e ele sempre deixa bem clara a situação, né? E não de forma ininterrupta. Ele interrompe, né, descansa, claro, e depois continua. E ele deixou claro, né? Não, por favor, não me atrapalhe, né, para evitar esse tipo de aglomeração. Mas teve um torcedor hoje que, ontem, né? Me parece que foi ontem, que não se conteve, ficou esperando o Fred por 5 horas na estrada e conseguiu um autógrafo do Fred. Fred, aliás, nesse período aí que a gente está vivendo, né, Léo? Muitos jogos estão sendo reprisados e o Fred foi o atacante da Seleção Brasileira de 2014. Como diria aquele nosso amigo Milton Leite, que faz, hein, Léo? Mas o Fred jogou muito na Copa das Confederações 2013, né? Um ano antes. É complicado. A gente, quando tem a imagem da derrota, pensa sempre em procurar o que deu errado, né? Os culpados e tal. E o Fred foi um dos caras que foi considerado um dos fracassos da Copa de 2014. Mas complicado para o técnico também, né? Porque em 2013 o Fred jogou muito na Copa das Confederações, onde o Brasil jogou muito também, né? Até ali, a Espanha era o time a ser batido, né? Já tinha uma decadência, mas ainda era o time a ser batido naquele momento. E o Brasil arrebentou com a Espanha na final da Copa das Confederações, então tudo indicava que a Copa do Mundo poderia ser uma Copa muito boa para o Brasil até enfrentarmos a Alemanha e acontecer aquilo tudo. O Roger Santos 9 aqui está dizendo uma coisa que eu ia dizer. Fred, Nenê e Ganso no ataque. Olha, tecnicamente sensacional, mas vai ter que pôr o resto tudo no volante, né? Para correr para os caras, né? O Fluminense está fazendo um... É a fé que fala, né, Léo? Ainda a Baixada é a fé quando o cara está meio começando a namorar, está tentando algo do tipo. Com o Thiago Silva, daí seria sensacional, hein? Seria sensacional. Mas eu acho assim, o Fluminense ele tem uma capacidade enorme de revelar jogadores, né? E tem mostrado isso nos últimos tempos com o Richarlison, por exemplo, que está no Everton da Inglaterra. Com o ponta, o Marcos Paulo, que também tem jogado muita bola, que é um jogador que é brasileiro e português, ele atua nas seleções de base de Portugal. Tem um menino que foi agora para a Inglaterra também, para o Watford, que eu esqueci o nome, que ele chegou fazendo muitos gols. Então, esses caras, eles deveriam permanecer mais. O Calazans, que foi para o São Paulo, eles não conseguem segurar esses jogadores, né? Então, muito difícil que o Fluminense sobreviva só de jogadores experientes. Eles têm que ter os jogadores também jovens para poder fazer esse balanço, né? Então, um abraço para o Fábio Martins Prieto, hein? Meu amigo aqui de Santos. Grande abraço. Ao Pedro bacana. Também. Ele me lembra aqui do Pedro também, que o Fluminense revelou. Hoje está no Flamengo. Pedro Queixada. Pedro Queixada. Só que no Flamengo tá difícil de jogar, né? Pelo menos estava, porque o Gabigol não dá brecha, não. Então é isso. Só para registrar esse fato relacionado ao futebol, né? O assunto no momento é o Fred indo de BH até o Rio de Janeiro de bicicleta. Foi contratado, está de volta ao Fluminense. Você falou sobre a Copa das Confederações de 2013, né? Outro dia mesmo o Sport TV retransmitiu esse jogo. Passou, na verdade, né? Represa esse jogo. E ali deu gosto de ver a seleção brasileira mesmo, né? Porque o Brasil jogou muita bola contra a Espanha, não tinha bola perdida e jogou demais, realmente, com muita raça, né? Aquilo que muita gente pede. Mas a seleção brasileira não tem raça. Mas aquele jogo de 2013, você pegar o jogo e colocar, ó, esse jogo deu gosto de ver a seleção brasileira, foi aquele de 2013, né, Léo? Com certeza, né? Um jogo espetacular que o Brasil teve. Pressão no tempo na bola, o tempo todo, marcação lá em cima do Felipão. Era um time que tinha muito talento com o Neymar. E eu acho que o Brasil sentiu muito a Copa do Mundo, né? Aquele começo de Copa onde os jogadores choravam no hino nacional. Eu achei que o Brasil estava muito carregado, né? Porque tem uma coisa assim, no futebol você precisa do estímulo mental, né?
para você ultrapassar limite, você precisa ser instigado a ultrapassar esse limite. Ninguém entra em campo blasé e vai jogar uma final de campeonato. Mas você também não pode entrar pilhadaço, né, batendo em todo mundo e ultrapassar o limite. Então, achei que o Brasil ele foi muito pilhado para a Copa do Mundo e sentiu aquela emoção de jogar a Copa do Mundo em casa. É muito complicado jogar a Copa do Mundo em casa, ainda mais na América Latina, né? Porque o latino ele é um povo que tem mais sentimento, é um povo que se sente mais as emoções, né? O argentino beija, aqui a gente abraça. O europeu não, ele é mais frio nesse sentido, né? É verdade, não tem dúvida. Bom, com relação aos times grandes de São Paulo, o assunto do momento, né, por conta aí de tudo que vem ocorrendo, que ocorreu nos Estados Unidos, é a questão do racismo, né? A morte daquele jovem, né, que ocorreu nos Estados Unidos, gerou George Floyd, ex-jogador de basquete, foi campeão, inclusive, né, da NBA, e isso gerou uma situação, uma revolta, né, do povo americano e também em nível mundial. E os times de São Paulo, os grandes de São Paulo, né, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, eles estão, claro, nessa campanha contra o racismo, algo totalmente, escrevi isso ontem na rede social, numa rede social no Twitter, algo totalmente abominável, né, nos tempos atuais. Estamos em 2020, né, vivendo essa pandemia, e infelizmente existe o racismo. Mas pelo menos os times estão dentro de uma situação aí, né, Léo, que estamos vivendo, colocando o ponto de vista de cada um deles em função dessa situação totalmente abominável. Como é que você está vendo todo esse momento aí do mundo e também do esporte, né, que inevitavelmente leva uma coisa a outra? Cara, essa revolta contra o racismo, ela é natural, né? Porque eu penso que enquanto a gente não entender que todos nós somos racistas a algum ponto, a gente não vai conseguir melhorar. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de socialização, né? O que é socialização? Você, quando nasce uma mente em branco, né? E aí seu pai e sua mãe pegam e vão te criar, né? E você vai ter influência de meios externos, como avós, paternos, maternos, tios. Então, é só a gente buscar na memória, lembrar do nosso avô, da nossa avó, fazendo piada racista. Eu sou neto de espanhol, né? Cansei de ouvir piada racista. Era brincadeira, ninguém, na verdade, deixava de dar um emprego para um negro, ou matava alguém na rua, ou batia, nada disso. Mas aquilo ele fica impregnado na mente das pessoas, né? Tanto o racismo como o machismo também que a gente tem, por causa de socialização. A gente foi socializado e desde pequeno foi entendendo de que isso era uma brincadeira, que podia ser feita, que o preto é ladrão, que o preto é isso, que o preto é aquilo, piada de favela. E aí o que acontece? Isso fica impregnado e você inconscientemente acaba sendo racista. Então, eu, por exemplo, todo dia tento melhorar nesse sentido, né? Todo dia tento me posicionar de uma maneira que eu não veja diferença entre pessoas por causa de cor, credo, ou até por causa de questões sociais. Quer ver um outro tipo de racismo ou de fobia que a gente tem? Contra crente, o evangélico. Aquele ali é crente. Como se o cara, ninguém olha para alguém na rua e fala assim, aquele ali, hein, é apostólico romano, né? Aquele ali não, aquele outro. Então, por que falar, o cara é crente, né? Então, qual o problema de ser crente? Crente crê em Deus. Então, nós precisamos melhorar muito, né, nesse sentido de marcar as pessoas com um carimbo, né? Seja negro, seja pobre, seja porque o cara é rico ou porque o cara é pobre. E enquanto nós, como sociedade, não dermos a opção para essas pessoas crescerem, né? E terem a oportunidade que nós tivemos, eu digo isso porque muita gente é contra a cota na universidade, por exemplo. Isso é um absurdo. Cara, 1888, né, que tem a lei do ventre livre. A escravidão não acabou há 120 anos, há 3 gerações, 4 gerações. E outra coisa, a escravidão no Brasil acaba e as pessoas são jogadas na rua sem saber falar a língua, sem ter onde morar, vão se encontrar nos quilombos. Então, aquelas pessoas ali tiveram filhos que foram criados pobres, que depois lutaram para dar uma infância melhor para os seus netos. Então, estamos nessa geração ainda. Então, essas pessoas têm que ter ajuda
de todo mundo para que elas possam dividir o mercado de trabalho com a gente, dividir as coisas com as outras pessoas e que a gente possa ter igualdade social, racial, terminar com o machismo, que também é ridículo, misoginia, qualquer outro tipo de coisa abominável que a gente vê hoje, mas que está encruado muitas vezes na nossa cabeça por causa da socialização. A socialização é lá quando é pequenininho, né? Que você fala para o seu filho, olha, mulher é com homem. Olha, por que a minha empregada é preta? Porque, entendeu? Isso tudo você vai aprendendo. Quando você cresce, você tem aquilo dentro da cabeça. Você não é racista de bater em alguém. Existem também esse tipo de racista, né? De bater em alguém, de maltratar em alguém. Mas muitos, quase todos de nós, temos algum racismo dentro da cabeça institucional, cultural, por causa da forma como criação. E como a gente vai melhorar isso? Com as novas gerações, né? Que já são hoje muito mais tranquilas em relação a isso. É verdade, bem colocado, Léo. E lembre-se, né? Racismo é crime, é sempre necessário ressaltar. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, não adianta só falar, tem que praticar realmente. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que vem ocorrendo nesse momento de pandemia, né? O uso da máscara é obrigatório no estado de São Paulo e existe até expectativa em todo o país. E a gente percebe, andando pelas ruas, que muita gente está com a máscara, mas ao invés de colocar a máscara aqui, o cara coloca aqui. Quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte dentro de uma situação que a gente está vivendo, desse chamado aí mundo novo. Isso tem que cada um tem que fazer a sua parte acima de tudo. Bom, ô Léo, com relação à volta do futebol, né? Muita gente ainda pergunta, o Campeonato Paulista, quando vai voltar? A gente percebe uma movimentação, principalmente aí dos principais centros, né? No Rio Grande do Sul, o Grêmio já vem treinando há algum tempo, o Inter também, mas o campeonato não tem volta, ainda não tem a volta assegurada, uma data, né, confirmada. No Rio de Janeiro também há uma mobilização. Como é que você está vendo nesse período, né, que a gente está vivendo, com muitos casos ainda de coronavírus, mas tem alguns estados aí que já estão se mobilizando, tem Ceará, né, com o Guto Ferreira, que vai treinar o Ceará, e alguns estados já estão se mobilizando para a volta do futebol, sem uma data prevista, mas já permitindo o treinamento das equipes. E aí, Léo, o que você acha? O que você pode falar sobre isso? Cara, o Campeonato Paulista me parece ser um campeonato que está mais organizado para voltar junto no Brasil, né? Sem apressar os passos. É uma situação complicada. Nós estamos chegando novamente, aí o governador colocou um plano de reabertura, de flexibilização da quarentena, mas nós estamos batendo recordes diários de mortes e de casos ainda, né? Então, eu acho muito complicado a volta, pelo menos aos treinamentos. Eu acho que o treinamento, aliás, reformulando isso, o treinamento dentro de medidas de exame de atletas e de um trabalho, né, de higienização, a gente poderia tentar, eu estou dizendo, né, ter a volta disso. Como? Por exemplo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos são os times que têm mais dinheiro nesse momento para fazer isso, ou até a federação ajudando os outros clubes da primeira divisão. Testar todo mundo em massa. Qual é a situação do jogador de futebol em São Paulo hoje? Qual é a situação em relação à Covid, à pandemia, do jogador de futebol em São Paulo? A gente não tem a menor ideia. Quem dos 30, são 30 jogadores por elenco, são 12 times na Série A, né? São 360, 400 jogadores, vamos arredondar. Quem desses 400 jogadores tem Covid-19, teve ou não tem? Então a gente precisa ter essa ideia, esse número. Acho que a federação poderia já fazer, ou os clubes já poderiam fazer também, essa testagem para saber. Não, é verdade. E esses times que você citou, os times grandes de São Paulo, futebol paulista, de uma forma geral, os times que estão na Série 1, eles possuem, claro, que é sempre necessário ressaltar, é diferente você comparar os times grandes e o próprio Red Bull Bragantino com os times do interior. Mas esses times têm condições de fazer isso, né? Eles têm condições financeiras, têm departamento de médico, departamento fisiológico, departamento de preparação física. No primeiro momento, o departamento médico é o mais importante, né, para fazer a testagem. Esses times têm sim condições de fazer isso, esse monitoramento, esse acompanhamento. Inevitavelmente, Léo, isso vai acontecer. Aqui em São Paulo, a gente percebe, pelo que a gente lê, a gente ouve, também a gente vê, de que há um pacto entre os clubes para que todos voltem ao mesmo tempo. Eu acho até um achismo. Por exemplo, os grandes poderiam já voltar por conta disso, dessa situação aí médica, dessa situação estrutural e financeira. Mas seria um campeonato desigual em relação aos times que vão disputar.
Mas eles poderiam sim, no primeiro momento, né, se houvesse essa determinação. E aí, como você colocou, é por aí mesmo. Parece que o estado de São Paulo ele está mais organizado do que os outros estados. Porque não é justo, por exemplo, Flamengo no Rio, citando o Rio, o Flamengo voltou, testou todo mundo, o Vasco também, 16 jogadores tiveram aí a doença, casos confirmados, né? E os outros não. Como é que fica a situação dos outros clubes? Então, é uma desigualdade em relação a isso, né? Cara, a desigualdade entre times do interior de São Paulo e os principais da capital, ela já existe, né? Então, é uma coisa que eles já convivem naturalmente. A desigualdade hoje, por causa da pandemia, ela vai existir na volta de qualquer jeito, pela estrutura que os grandes clubes têm. Então, acho que isso não é... É um campeonato diferente agora, né? Claro que a gente tem que olhar o máximo possível para que esteja todo mundo em igualdade de condição, mas isso não vai ser possível. Tem time que perdeu jogador, tem time que teve que dispensar treinador. Então, de qualquer maneira, o campeonato já está comprometido de algum jeito, né? O campeonato de 2020, se ele terminar, ele vai ter um asterisco, o campeonato da pandemia. Não um asterisco pejorativo, no sentido de quem ganhou não merece, como já aconteceu várias vezes, mas um asterisco que teve uma pandemia, parou no meio, o Santander era líder, o Corinthians podia cair ou passar de fase e acontecer outra coisa. Então, isso vai acontecer. Em relação aqui, rapidinho, Boris, e o Alu e o Japa, ele pergunta aqui, tem dinheiro? Os caras estão com dívidas exorbitantes. É verdade. Eles têm dívidas exorbitantes, os 4 clubes grandes. Mas são dívidas muitas vezes a longo prazo, né? E o dinheiro para testar 20, 30 jogadores, 100 jogadores, contando aí com familiares e tudo, ele não é um dinheiro que os clubes não tenham nesse momento. Eles conseguem esse dinheiro até facilmente, tá? E a própria federação pode ajudar nesse momento, né? A própria federação pode ajudar também. Um abraço pro Marcelinho, ó, meu goleirão aí de Jundiaí. Aquele não? Não, aquele não. Aquele não existe. Entendi. Não sei qual é a sacanagem que você vai fazer, mas tudo bem. Carioca. Aí, o Rafael Oliveira falou que a Inter renovou com o Rafael Pim. É bom goleiro esse Rafael Pim. Bom goleiro. Bom goleiro. E o Roger pergunta se a Libertadores vai voltar. Vai voltar, porém, vai voltar lá para frente, setembro, outubro. Provavelmente a Libertadores vai terminar em 2021, a de 2020. Porque tem a questão das viagens, né? O Campeonato Colombiano vai voltar, né? Me parece que a Federação Colombiana já estipulou. O Paraguai também, né? O Campeonato do Paraguai tem uma situação aí. A gente, claro, não está dizendo que se o Paraguai voltou, o brasileiro tem que voltar. Não é esse tipo de comparação. É só trazendo uma conjectura do atual cenário da América do Sul. Porque quando a gente fala em Libertadores, a gente tem que trazer a América do Sul. Não adianta a Colômbia e o Paraguai voltar e o Brasil voltar daqui a um período, mas se o Peru, se a Bolívia, se os outros países não voltarem, não vai adiantar absolutamente nada. E é muito mais fácil nesse momento você ter a realização dos estaduais, não nesse momento, mas nas próximas semanas, do que propriamente viagens longas, né? Então, tudo isso está sendo definido nesse momento. Então, muita gente pode dizer o seguinte, mas não é hora de pensar na volta do futebol. Eu defendo que é a hora de se pensar na volta, na questão dos protocolos, como é que vai ser. Porque uma hora ou outra isso vai acontecer e você tem que definir tudo na questão do protocolo, até a adaptação dos jogadores, como vem ocorrendo na Europa. É mais ou menos por aí, né, Léo? Não vai fugir muito disso, não. A grande dificuldade da Libertadores é a questão intra-países, né? A migração dos times para países onde, ou centros onde estão a pandemia da Covid-19. Por exemplo, o Brasil, com um esforço das federações e dos times, por exemplo, voltando a jogar os estaduais, poderíamos jogar a Libertadores em centros onde não há pandemia. Por exemplo, na Arena de Mato Grosso, né? Com ela reformada, os times poderiam viajar até lá e jogar lá. Lá não tem a pandemia. Quem viesse de fora, por exemplo, de uma área onde não tem pandemia, teria também conforto para jogar em segurança. Agora, a grande questão é que alguns países como o Paraguai foi extremamente eficiente na questão do coronavírus. Ele fechou todas as fronteiras, está testando todo mundo e tem um número baixíssimo de mortes, né? Então, o Paraguai ele conseguiu, até por ser um país menor também, ele conseguiu rapidamente controlar a pandemia. Então, ele pode voltar ao seu campeonato caseiro, né? O Brasil já não tem nesse momento essa questão, né? Tem essa dificuldade toda por causa da pandemia. Aliás, olha, você falou no início da nossa live aqui, rapaziada curtindo, obrigado mais uma vez, hein? Alô, Fabinho está sempre acompanhando, meu amigo Antônio Lupe lá em Campinas, Carlinhos taxista, J. Santos também está em Campinas, sempre acompanhando, pessoal aqui do interior.
acompanhando em peso. A 105 FM tem uma audiência incrível, né? E isso, claro, se reflete também nas redes sociais. Olha, você falou sobre, a gente tocou rapidamente no futebol alemão, e a gente percebe, né, essa baixa intensidade, aquela situação que a gente estava acostumado aí. E se tratando principalmente de um jogo recentemente que ocorreu entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que são os dois principais times lá da Alemanha. A gente percebeu, e até o Josualdo Ferreira, técnico do Santos, falou isso recentemente, né, sobre essa baixa intensidade na volta do futebol. Você acha que seria uma situação até de receio dos jogadores, ou pelo fato de que há muito tempo eles não atuavam, né, de fato, estavam só treinando naquela situação do home office, depois voltaram? Ou é uma nova tendência, principalmente nos primeiros momentos aí da volta do futebol? Não, vai ser uma tendência no momento, né? Quando os jogadores se adaptarem ou readaptarem à velocidade do futebol e ao ritmo, vai voltar ao normal. Não vai ser uma coisa permanente. A gente entrevistou o Zé Mário Campês, que é preparador físico, super experiente, é um cara que tem mestrado, doutorado, professor de educação física, começou no Mojimirim e é hoje assistente de preparação física do Adilson Batista, onde o Adilson Batista trabalha. E nós fizemos uma entrevista com ele na 105. Ele falou o seguinte, que o jogador, quando tem 30 dias de férias, ele precisa de 30 dias treinando para retornar ao ritmo normal. E que os jogadores estão parados há mais de 60 dias. O ideal seria ter 60 dias, né, desse retorno. Claro que a preparação física vai adiantar processos e vai colocar os jogadores em forma para jogar antes. Mas a tendência, segundo ele, é que aconteçam muitas lesões, né? O futebol vai dar muita lesão na volta. Por quê? Porque os jogadores perderam esse contato físico que normalmente eles têm por muito tempo, então vão acontecer lesões. E para não ter essas lesões, os jogos vão ser um pouco mais lentos. Quem tiver mais elenco para segurar e trocar jogadores, por exemplo, a gente deve voltar com jogos quarta e domingo, certamente. Eu acho até antes, viu, Léo? Aliás, eu estava debatendo isso com um amigo hoje, você pode até me ajudar. Tem a questão do Estatuto do Torcedor, que ele termina 72 horas do período entre uma partida e outra. Mas por conta dessa pandemia e com o calendário escasso, com o calendário aí de poucas datas, você acha que pode até ter um tipo de atualização ou de uma situação onde o período será menor entre uma partida ou outra, ou você acha que não? Eu acho que não. A gente vai ter 2 jogos por semana, acho que é o máximo, né? O que de repente pode acontecer, uma ideia que o presidente do Fluminense, da Federação Carioca de Futebol, desculpa, que melhor dizendo que deu, de jogar, por exemplo, no sábado o Campeonato Carioca e no domingo o Campeonato Brasileiro. E aí o que os clubes fariam? Eles jogariam com time sub-23 e atletas que não estão sendo muito aproveitados no sábado e no domingo, que é o Campeonato Carioca, menos importante, né? Ou no caso o Campeonato Paulista ou qualquer outro. E no domingo jogaria com a equipe principal no Campeonato Brasileiro. Você pode até fazer uma mescla com jogadores do banco, por exemplo, né? Então, o goleiro reserva, um zagueiro reserva, você pode jogar no sábado e pôr ele no banco domingo, porque dificilmente você vai usar um reserva 90 minutos, um zagueiro. Então, dá para fazer alguma coisa desse tipo, mas mesclando competições. Não vai dar para ter Campeonato Brasileiro 3 vezes por semana. Embora o Estatuto do Torcedor, ele sempre preveja exceções por motivo de força maior, que é o caso de uma pandemia. Não é o caso. Não, como é o caso, é isso que eu só ponderei. É o caso nesse momento. Então, pode ter uma situação em relação a isso, né? Com certeza. Então, pode acontecer. Mas eu estou mais propenso a acreditar que o que pode mesmo haver é jogar uma competição menor, como o Campeonato Estadual, no meio de 2 partidas do Brasileiro, e as equipes utilizarem times reservas nessas competições. Eu acho que isso, sim, pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela história de que a pandemia hoje é uma pandemia o país inteiro, só que com focos grandes em alguns estados. São Paulo, Ceará, Amazonas, Pernambuco. Então, como é que você vai voltar o Campeonato Brasileiro se no Ceará ou em Pernambuco tiver com pandemia ainda, e em São Paulo? Não tem como voltar. Então, eu acho que primeiro vão voltar os estaduais, cada um vai terminar o seu e depois começa o Campeonato Brasileiro. Por aí. Amanhã volta o Campeonato Português, claro que não é uma das principais ligas da Europa, mas aí tem times importantes, né? Tem Porto, tem Benfica, tem também o Sporting. Aliás, Léo, uma pergunta fácil para você.
Quem é o atual líder do Campeonato de Portugal? Muito fácil, Léo. Se você não souber essa, são sempre três opções, né? Porto, Sport e o Benfica. E aí? São sempre três opções, né? E aí? Porto? Ah, não, tá brincando comigo. Muito fácil, cara. O Porto vai jogar com o Famalicão, né? Nesse final de semana, é a volta do time do Porto ao Campeonato Português. E o Famalicão tá fazendo uma boa campanha, uma campanha interessante, né? Para uma equipe sem muita expressão no futebol. Lá como aqui, algumas mudanças estão acontecendo por causa de times de empresários, né? O Braga, por exemplo, que era uma equipe que sempre foi pequena, começou a entrar ali em Champions League, em Liga Europa, a disputar segundo lugar, terceiro lugar, sempre com muitos brasileiros, né? Uma característica também do futebol português é ter jogadores brasileiros. A própria Traffic aqui do Brasil, o Trafic, como você queira chamar, tem um time também em Portugal, trabalhando bem também. Então tá bastante interessante acompanhar o futebol português, mas que o nível técnico é um pouco mais baixo, né? Começa amanhã, né? Recomeça amanhã e a rodada termina no fim de semana. Depois, em meados de junho, a gente tem a volta do Campeonato Espanhol e também da Premier League, que é a Liga Inglesa. Daí sim já melhora o nível, né? Inclusive, o Campeonato Francês foi declarado encerrado, né? A Federação Francesa. E desde a semana passada, os principais jornais da França questionam isso. Será que era o momento, né, de realmente encerrar o Campeonato Francês? Mas um amigo meu me disse semana passada o seguinte: mas não vai fazer muita falta também no Campeonato Francês. Não é um top dos top. É diferente de um espanhol, de um italiano e principalmente de um inglês, né, Léo? Olha, eu penso assim, eu sempre falei sobre os nossos campeonatos aqui, que era muito cedo para qualquer coisa. Quando falaram assim, o Santo André poderia ser efetivado campeão paulista. Eu falei, não, calma. Ele pode ser considerado campeão paulista em algum momento? Pode, porque era o primeiro colocado do campeonato. Mas calma, a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, o que vai acontecer. Então não adianta ter pressa para terminar um campeonato. Na Holanda já determinaram que sem público não vai ter futebol. Não pode ser assim, né? Tem que ter um pouco de tranquilidade, calma. A gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã pode aparecer uma vacina. Amanhã pode passar. Amém. Amém. Amém, amém. Né? Então tudo pode acontecer. Então tem que ter tranquilidade. Acho que o Campeonato Francês ele realmente tomou uma atitude que ainda não era necessária. Porém, acho que lá eles não encerraram a Copa da França, né? A Copa da França é uma competição que ainda vai acontecer. Eu acho que muito mais pela questão do PSG ter uma liderança muito grande, foi mais fácil terminar o Campeonato Francês do que algumas outras ligas, né? Agora, a Copa da França deve ter os seus jogos de volta aí. É isso aí. Léo, a gente está na reta final da nossa live aqui, agradecendo a todos que estão interagindo, que já participaram, já enviaram perguntas. São muitas perguntas e, claro, na medida do possível, a gente vai registrando. Só para registrar também que na semana teremos mais uma live. Fique atento aí nas redes sociais, fique atento no Instagram da 105FM, que a gente vai divulgar quem estará participando das lives, das próximas lives, envolvendo toda a equipe esportiva aqui da 105FM. E também vem novidades por aí em relação aí a esse debate, a esse bate-papo, quem sabe já na próxima semana. Ô, Léo, você que gosta, registra aí a galera participando conosco, as perguntas. Vai, Léo, fica à vontade. Não, vamos lá. Tem aqui o Braga Pneus, que é meu amigo aqui de Santos, Carlinhos, Santista. Tem o Ander, tem a Louca e Doida Borges também mandando um ok aqui, o Marcelo, o Douglas Melindo, o Giba, DJ Gilberto, sempre curti a 105 FM, essa rádio é um sucesso, obrigado. A Josiane Reis, as Irmãs Esperança, acho que é isso, né? Irmãs Esperança. Só não pode ter aqueles nomes lá, né, Boris? Cuidado com a Paula, hein? A Paula principalmente. O Cleiton Pedaladas, será que ele é santista ou ele gosta de bicicleta? Essa rádio faz parte da minha vida, é só alegria. O Márcio Carvalho, parabéns a todos. O Rafael Oliveira diz que o Palmeiras tem elenco para jogar 3 jogos por semana. O Ronaldo Ramon, ele fala que tem comentários que devido ao corona os jogos teriam mais substituições. É verdade, vão ter 5 substituições os jogos, mas com 3 paralisações, tá, Ronaldo? Não vai poder parar 5 vezes o jogo. Isso aí. Isso. O Márcio de Carvalho fazia menção antes. Alguém achou que alguém tinha mais idade aqui, não sei quem é. Acho que é o Fred, né? Ah, não, vem do Leonardo Fontes. Achei que ele tinha mais idade. É verdade. Eu tenho 28 anos, estou na flor da idade. É brincadeira. Parabéns, sucesso. Forte abraço do Zé Antônio, da Prisma FM de Jarinu. Jarinu.
Deixa eu ver aqui mais. Rogério Alvarenga, o Júnior Oliveira, Cristiano Torrijos. Um abraço para Itu, grande Itu. Eu amo Itu. Marquinhos Pérez, que é meu primo, toca violão pra caramba. Pô, convidou a Rafael família Terra. toda para assistir, Léo? Pô, entra no meu Instagram, o pessoal vem, né, pô? Ah, legal, né? Família grande é outra coisa. Orildes Pinheiro. Deixa eu falar o nome de todo mundo aqui, Boris, antes da gente encerrar. Vai lá, registra aí. Vai lá, Léo. Vamos, então estamos sem fazer nada mesmo. Eu procurei Renato chegar aqui, né? Mas tudo bem. Não, mas eu vejo aqui, ó. Renato Krunk, o gestor de segurança privada. Fala, Léo, meu brother. Um abraço, meu querido. Cris Bizagato. Não é bigato, hein? É Bizigato. Ela está falando que o Flamengo está colocando a vida das pessoas em segundo plano, forçando a barra. Tem razão. Robson João, boa noite, família 105, boa noite. O Safu Oficial. Álvaro da Jovem, deve ser a torcida jovem. O Bigorna está falando ainda do racismo, né? Ele falou que passou por tudo isso também. Né? Tamo junto, tô junto aí, antifascismo, antirracismo, sou anti qualquer coisa aí que seja ruim. Vimerson Monteiro, Roberto Pedrosa, Oswaldo Luiz, Marques Neto Raul Neto Marques, Rodrigo Baldo, Júnior Oliveira. Olha, entrou bastante gente, hein? Aí, ó, Renan de Louveira, você já morou lá, né, Léo? Renan de Louveira, ele me mandou um abraço aqui também no meu privado. Um abraço para ele. Aqui o Luiz, responde essa aqui, Boris. O anão mala saiu da 105? Anão saiu. Mas não é mala, não. É sensacional. Mas não é mala, não. O anão é fera demais. Mas isso aí é amor, né? Os caras têm amor pelo anão. Amor. Não, é gente boa, pô. O Mauro Lemos. O Mauro Lemos também é de Jarinu, se eu não me engano. Mauro Lemos. O Vinícius. Acha que o ataque do Fluminense não vai dar em nada. Cara, tem muita gente. Tem mais uns 100 aqui. Acho que não vai dar. Tem o Elton. O Elton também de Louveira. Aliás, que saudade ali. Bom, deixa pra lá. Bom, Léo, acho que é isso, né? A gente ficou devendo algum assunto para a rapaziada aí. A gente falou sobre o Fred. Inclusive, teve uma mensagem aqui, eu não me recordo, passou rapidamente, que o Fred informou que vai ganhar só o salário dele, 2 salários mínimos. É isso, Léo? Cara, eu nunca acredito nesse tipo de informação, né? Porque o Juninho Pernambucano, ele foi jogar no Vasco para ganhar R$600, se eu não me engano, por jogo. Só que aí no contrato tinha que cada gol ele ganhava 2.000, que cada não sei o que ele ganhava não sei quantos mil. Então, esse negócio de contrato é difícil a gente falar, né? O que é anunciado, muitas vezes é anunciado a parte que interessa ao clube, ou a parte que interessa ao jogador. E depois a gente vai acabar sabendo o que realmente tem no contrato. Então, não quero falar sobre isso nesse momento, até para a gente ter um pouco mais de informação sobre o assunto. Eu também desconheço, mas eu vou procurar um pouquinho. A única coisa que eu sei é que o Fred está indo de BH para o Rio de bicicleta, ou como a gente diz aqui no interior, de magrela. Léo, tá fechado então? Valeu? Foi bom demais? Tá fechado. Eu fui para BH de carro. Já me arrependi. Imagina de bicicleta, hein, Wallace? É isso aí. Eu não me arrependo não, Léo. Foi um excelente trabalho que fizemos lá naquela ocasião, no estádio do Mineirão, a partida que a gente transmitiu entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O trabalho foi bom. Uma língua preta. O jantar foi bom, né? Que a gente comeu. Qual era aquele prato que a gente comeu lá que era maravilhoso? Era macarrão à Belle Manari, uma coisa assim. Muito bom. Que macarrão à Belle Munier. A gente comeu baião de 2 e aquele outro lá que é de Minas, maravilhoso. Um pouquinho de tudo. Tinha até bolinho de bacalhau, filé mignon, peixe. Como é que é o nome do peixe? Como é que é o nome do peixe aí de Piracicaba? Aqui tem vários, né? Aqui tem piapara, tem lombo de filhote, tem um monte de coisa. Aquele que tem na entrada da cidade, lá, um peixe gigantesco lá, que é do Rio Piracicaba. Qual é o nome? Deve ser piapara, não sei, Léo. Pô, quando eu vou aí, tu só me leva para comer frango à parmegiana no Coruja. Eu quero comer peixe na cidade. Eu falo sempre para você trazer a carteira, você nunca traz. Pô, tem que trazer a carteira, porque senão não tem como. Sempre eu que pago. Léo, vou levar o Bigato. Na próxima eu vou levar o Bigato, tá bom? Aí, ó. Aliás, Bigato, se espirrar saúde. Grande Luiz Marcelo Bigato, hein? Fazendo falta aí nas transmissões esportivas, como toda a nossa equipe, Torfan, Lucas Basílio, Edson Rufino, Pé de Pano. Olha, só para informar a galera que a gente enviou ofício, a direção, pedindo para que o Ricardo Melo fizesse o Instagram.
mas ele não aceitou. Não tem como, está irredutível e não tem jeito mesmo. Então, Melo, no primeiro momento vai ser difícil ele participar aqui das lives, mas a gente vai ainda, a gente não desistiu, a gente vai tentar ainda trazer o Melo para participar aqui conosco. Léo, grande abraço para você, até a próxima, hein? Valeu, Boris, até a próxima, um abraço. Valeu, valeu. Esse é Leonardo Fontes que esteve conosco, obrigado a todos que estiveram conosco também aqui nessa live da 105 FM, e ao longo desta semana vamos ter mais participações. Valeu a todos, um grande abraço e até a próxima.